Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre identificadores químicos e a importância dos identificadores químicos para uma boa comunicação científica e química. O termo identificar advém do latim identificare, que significa reconhecer como sendo, estabelecer a identidade de algo ou alguém. E como nós realizamos a identificação de substâncias químicas? A identificação de substâncias químicas é baseada nas propriedades físico-químicas daquela substância. Dessa forma, nós iremos avaliar a reatividade, a condutividade elétrica, o ponto de ebulição, a densidade, o ponto de fusão, o índice de refração, entre várias outras propriedades, de forma a identificarmos o composto. Dessa forma, a adoção de identificadores químicos inequívocos é fundamental para uma comunicação química eficiente, pois nós precisamos garantir que o nosso interlocutor tenha clareza do composto que nós estamos comunicando. E quais são os identificadores químicos mais comuns? Bom, nós temos o nome comercial, a fórmula molecular, a nomenclatura trivial, o número de registro CAS, a representação gráfica e a nomenclatura da IUPAC. Existem diversos outros identificadores químicos, mas estes são os mais comuns. Nós vamos falar melhor sobre cada um deles. Bom, o nome comercial ou nome proprietário, também conhecido como marca registrada, são nomes comerciais empregados para diferenciar compostos produzidos e comercializados unicamente por um determinado fabricante. A fórmula molecular é uma combinação de símbolos químicos e índices numéricos que representam a quantidade de cada elemento em um composto químico, sem trazer informações a respeito da sua composição estrutural. Então, a fórmula molecular, ela apenas indica quais átomos e quantos átomos estão presentes naquela substância. A nomenclatura trivial, historicamente determinada com base nas propriedades físico-químicas do composto, emprega palavras do nosso cotidiano, como hipo, sal, sendo, portanto, um dos identificadores químicos mais empregados. Aqui vale destacar que, muitas das vezes, a nomenclatura trivial não apresenta correlação alguma com a estrutura da molécula, pois os nomes, muitas das vezes, foram criados antes do conceito de estrutura química ser estabelecido. A nomenclatura de IUPAC é uma metodologia sistemática e universal para a nomeação de compostos químicos, recomendada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC. Nessa nomenclatura, sim, nós temos uma correlação entre a estrutura e o nome da molécula. O número de registro CAS é um outro identificador químico, que é uma divisão da Sociedade Química Americana, que coleta informações divulgadas publicamente sobre substâncias químicas e as armazena em uma base de dados, atribuindo identificadores numéricos únicos, conhecido como número de registro CAS. Aqui vale destacar que essa base de dados é uma base de dados paga. Então, embora a gente tenha acesso ao número de registro CAS, nós não temos acesso a todo o conjunto de dados presentes nessa base de dados, a não ser que nós compremos essa base de dados. E a representação gráfica. O modelo clássico de estrutura química tem como objetivo a comunicação da identidade de uma molécula que é composta por átomos conectados via ligações. E dentro da representação gráfica, nós temos diversas formas de representação. Eu trouxe aqui a fórmula de Lewis, que expõe os átomos da molécula na sua ordem de ligação, e as ligações covalentes são representadas por linhas. Já o número de traços indica a presença de duplas ou triplas ligações na estrutura. Todos os átomos e pares de elétrons são identificados. Nós temos a representação gráfica através de linhas e ângulos. Então, nessa abordagem, os átomos de carbono e hidrogênio são omitidos, a não ser que o átomo de hidrogênio esteja ligado a um átomo diferente que o carbono. E cada linha representa uma ligação, e o final e a interseção de cada ligação simboliza um átomo de carbono. O número correto de hidrogênios é calculado com base na tetravalência do carbono, e os pares eletrônicos podem ou não ser representados.
Essa fórmula de representação gráfica de linhas e ângulos é uma simplificação da estrutura de Lipsch. E uma outra fórmula é a fórmula condensada. A fórmula condensada é construída com base nos símbolos dos elementos e a ordem que os átomos aparecem sugere a sua conectividade na molécula. Portanto, todas as ligações estão omitidas. Quando um grupamento está conectado em um único átomo, esse é definido entre parênteses. Então, gente, com base em todos esses identificadores que a gente conversou, a gente agora vai definir quais deles são identificadores inequívocos. Então, o nome comercial, embora ele não traga informações a respeito da estrutura daquele composto, ele pode ser considerado um identificador químico inequívoco, porque ele vai ser identificado por apenas um composto produzido e comercializado por uma empresa definida. Já a fórmula molecular, ela não é considerada um identificador químico inequívoco, pois nós podemos ter diferentes compostos com a mesma fórmula molecular. A nomenclatura trivial, ela também não é considerada um identificador inequívoco, pois são nomenclaturas do dia a dia que podem identificar diferentes compostos. O número de registro CAS, ele é considerado um identificador químico inequívoco, embora a base de dados seja paga. A representação gráfica, ela depende da representação escolhida. Então, nós podemos ter representações gráficas inequívocas, como a representação por linhas e ângulos, e a fórmula condensada, como a ordem de ligação ela é omitida, nós podemos ter diferentes compostos com a mesma fórmula condensada. Então, a fórmula condensada é um identificador químico que, a depender da representação escolhida, pode ser inequívoco ou não. E a nomenclatura do IUPAC, que também é considerada um identificador químico inequívoco. Então, para exemplificar esse conceito de identificadores químicos, vamos estudar o caso do antifog número 1, que é um produto vendido pela Kodak, que tem esse nome comercial. Os outros identificadores químicos associados a esse produto são a fórmula molecular C6H5N3, a nomenclatura trivial, que é o benzotriazol, o número de registro CAS 95147, essa representação gráfica, e a nomenclatura da IUPAC 1H123-benzotriazol. Gente, obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar. E caso conheça alguma pessoa que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhem o vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.